Olá, mães e futuras mães de todo o Brasil. Eu sou Valquíria Oliveira e esse é o canal da Mãe Curiosa. Se você tá grávida e sentindo enjoo em algum momento do dia, você não tá sozinha. Cerca de 7 em cada 10 mulheres sentem algum tipo de enjoo no primeiro trimestre da gestação. Mas por que os enjoos acontecem? Eles têm alguma função biológica? E o que as pesquisas em genética têm acrescentado nos conhecimentos que a gente tem até hoje sobre o enjoo durante a gestação? É isso que a gente vai ver ao longo desse vídeo, então fique até o final que tem muita informação bacana para você. Por que sentimos enjoo na gravidez? Os enjoos, eles começam a acontecer por volta da 5ª ou da 6ª semana de gestação, atingem seu pico por volta da semana 9 e começam a melhorar entre a 12ª e a 14ª semana. Isso não acontece por acaso. Para entender um pouco melhor sobre o enjoo, a gente precisa saber que ele acontece mediante algumas frentes. Então, uma delas seria uma teoria evolutiva. E essa teoria, ela diz que o enjoo no primeiro trimestre seria uma proteção do embrião. Então, uma proteção evolutiva, ou seja, ao longo dos anos, a gente, enquanto espécie, se desenvolveu de forma a, no primeiro trimestre da gravidez, sentir maior enjoo para proteger o embrião em desenvolvimento, justamente porque nesse primeiro trimestre é um momento muito crucial do desenvolvimento e qualquer alteração poderia causar um prejuízo muito grave. Então, a gestante tende a enjoar mais para evitar ou para diminuir o risco de algum problema no desenvolvimento embrionário. Então, se a gente for pensar do ponto de vista evolutivo, faz sentido que a gestante no primeiro trimestre tenha uma hipersensibilidade a cheiros e gostos. Por quê? Porque sendo o primeiro trimestre o mais sensível da gestação, é importante que o organismo evite que essa gestante, por algum motivo, se intoxique com algum alimento ou que, por exemplo, ela faça a ingestão de algum alimento que contém alguma bactéria ou algum patógeno. Então, ela fica com esses sentidos mais aflorados. E aí, pensando nessa hipersensibilidade, a gente entende também um pouco por que algumas gestantes no primeiro trimestre criam uma aversão, que seria esse enjoo ao café, à carne, a produtos amargos, porque são características, esses alimentos, esses produtos têm essas características que hoje não são perigosas, mas não são perigosas no mundo que a gente vive. Mas se a gente voltar ao tempo de quando o nosso cérebro estava desenvolvendo esses mecanismos de defesa, naquela época esses alimentos eram potencialmente perigosos, alimentos amargos podiam ser potencialmente tóxicos. Então, era perigoso e o cérebro ainda tem esses gatilhos, embora a gente viva outros tempos. E aí, sabendo que a gente tem essa frente evolutiva, onde o enjoo seria uma hipersensibilidade para evitar alguma toxina ou a ingestão de alguma bactéria que pudesse vir a prejudicar o desenvolvimento do embrião, como surge essa hipersensibilidade? Aí a gente vai para outra frente, que seria uma frente hormonal. E aí o enjoo estaria relacionado ao aumento da produção pela placenta do hormônio HCG, que é aquele hormônio justamente que ele acusa no teste de urina que a gente faz para descobrir a gestação ou que a gente faz no exame de sangue. Esse hormônio, ele vai aumentando gradativamente no começo da gestação e o pico dele coincide justamente com o pico do enjoo que a gente sente mais para o final do primeiro trimestre. Então, é uma relação muito próxima do aumento desse hormônio à medida que o primeiro trimestre avança com o aumento dos enjoos que a gente vai sentindo ao longo do primeiro trimestre. E o HCG é o hormônio principal, mas a gente também teria um segundo hormônio que também teria certo grau de interferência com o enjoo, que seria a progesterona. Por quê? Porque durante a gestação, o corpo mantém níveis altos de progesterona no nosso corpo para manter o revestimento ali do útero e relaxar a musculatura do útero para a gente conseguir seguir com a gestação. Só que a progesterona, ela não mantém relaxado só a musculatura uterina, ela mantém relaxado também outras musculaturas da nossa parede abdominal. E aí a gente interfere no nosso sistema digestivo.
Então, o que acontece? A gente começa a ter um sistema digestivo um pouco mais lento. E aí, essa lentidão na digestão do alimento também pode ser um fator que vai vir a contribuir para aumentar essa sensação de enjoo que a gente sente no primeiro trimestre. Então, até agora, o que a gente tem? A gente tem que 7 em cada 10 mulheres sentem enjoo no primeiro trimestre. Esse enjoo seria um mecanismo de proteção evolutivo, porque esse primeiro trimestre é um momento muito sensível de desenvolvimento embrionário e a mulher fica hipersensível a cheiros e gostos para evitar a ingestão de alimentos potencialmente tóxicos. Isso porque a gente tem um cérebro que não está ajustado ao nosso tempo atual, é um cérebro nosso cérebro tem alguns mecanismos que ainda são um pouco primitivos, e essa hipersensibilidade que a gente tem no primeiro trimestre, que protege o embrião, ela é causada também por conta de hormônios, e aí o principal deles seria o HCG. O HCG causaria esse aumento de hipersensibilidade, que é o que causa os enjoos. Tá, então se a gente sabe que por enquanto a gente está falando de uma questão evolutiva, de uma questão hormonal, por que algumas mulheres enjoam pra caramba durante o primeiro trimestre inteiro e outras nem sabem o que significa essa palavra durante a gestação? A resposta para essa pergunta parece vir da genética. Os pesquisadores estão fazendo uma correlação entre a variação de um gene chamado GDF15 com os enjoos. Então, mulheres com alguma variação, com algum tipo de variação nesse gene, parece que são mais sensíveis ao enjoo durante a gestação. E o que é esse GDF15? GDF15 é um hormônio produzido pela placenta e pelo bebê em desenvolvimento. E os pesquisadores descobriram que ele está diretamente relacionado à náusea e à perda de apetite. Só que eles têm observado que algumas mulheres têm uma sensibilidade maior para esse hormônio do que outras. E justamente as que têm uma maior sensibilidade acabam enjoando mais no primeiro trimestre da gestação. E a partir disso, a gente consegue inferir, por exemplo, que se a sua mãe ou a sua irmã enjoaram muito durante a gestação delas, pode ser um indicativo de que você vai enjoar também na sua gestação, ou pode explicar também que já era esperado você estar enjoando na sua gestação. Por quê? Porque a gente está falando de um componente genético, a gente está falando da variação de um gene, e isso é passado de geração em geração. Então, se a sua mãe teve, é possível que você tenha. O oposto também é verdade. Se a sua mãe ou a sua irmã, por exemplo, não tiveram muito enjoo na gestação delas, pode ser, não é garantia, mas tem chances, muitas chances, de você, por exemplo, não enjoar na sua gestação também. Mas a gente vai ver que é uma possibilidade porque tem outros fatores envolvidos. Então, até agora, o que os pesquisadores estão inferindo e conseguindo comprovar é que a forma como o nosso organismo reage aos hormônios durante a gestação pode ter um componente genético que influencia muito a nossa resposta, o como o nosso corpo vai reagir, como a gente vai se sentir. E um outro achado muito interessante e importante que os pesquisadores estão conseguindo comprovar é que não é só a genética da mãe que está relacionada aos enjoos, porque a genética do bebê também vai influenciar essa sensibilidade que a mãe vai ter aos enjoos durante aquela gestação. Isso porque os pesquisadores já realizaram alguns estudos e descobriram que se o bebê tiver alguns tipos de mutações desse gene, desse GDF15, a mãe, a gestante, pode sofrer menos com enjoo. Então, aí a gente consegue explicar por que algumas gestantes, numa primeira gestação, por exemplo, tem muito enjoo e numa segunda gestação não tem enjoo nenhum, ou vice-versa, ela tem nenhum enjoo na primeira gestação e na segunda gestação ela não sabe o que está acontecendo de errado porque ela está enjoando demais e na primeira ela não teve esse tipo de problema. E aí a gente tá vendo que tem a variação genética dela, que provavelmente foi herdada da mãe dela, mas também tem a variação genética do bebê que vai influenciar nessa sensibilidade que ela tem. Bom, agora que a gente está entendendo melhor sobre o enjoo, a gente consegue perceber que, infelizmente, para algumas mulheres, ele vai ser inevitável. Então, sabendo que a gente não pode impedir, como a gente pode fazer para amenizar e ter um primeiro trimestre um pouco mais tranquilo?
a gente pode seguir algumas sugestões que já foram comprovadas. Dentre elas, fazer pequenas refeições ao longo do dia todo. Isso porque, se a gente evitar manter o estômago muito cheio, a gente, sabendo que os músculos do sistema digestivo estão trabalhando mais lento, a gente não sobrecarrega e não fica com esse alimento ali por muito tempo. Isso vai diminuir a sensação de enjoo. Outra coisa da pequena refeição é que a gente não vai ficar com o estômago vazio. E isso também é muito bom, porque parece que quando a gente está com o estômago vazio, a gente sente mais os efeitos do HCG no nosso corpo, então a gente vai ter uma sensação maior de enjoo com o estômago vazio, do mesmo jeito que a gente não vai ficar muito bem se o estômago estiver muito cheio. Sabendo que a gente está hipersensível e é uma condição que agora a ciência já explica, então a gente está com o olfato muito apurado e a gente está com o paladar muito apurado, ainda que a gente não queira, e a gente vai ficar por algumas semanas dessa forma. Então o que a gente pode fazer também é evitar alimentos que tenham cheiros muito fortes ou que sejam muito condimentados, porque sabendo que o nosso organismo está hipersensível para isso, isso vai gerar uma repulsa natural, vai gerar um enjoo, porque o corpo não quer esse tipo de alimento, ele entende que isso é perigoso, ainda que a gente saiba que não seja. Então a gente pode optar por alimentos menos temperados, alimentos com menos cheiro, alimento com menos gordura, alimentos com menos sabor, basicamente. Porque qualquer pouco, dada a nossa hipersensibilidade, já é muito. Para algumas funciona gengibre. Muitas e muitas pesquisas já comprovaram que o gengibre tem propriedades anti-náusea. Então é uma tentativa válida, mas como tem essa questão da sensibilidade, que cada mulher tem uma sensibilidade a esses hormônios que causam enjoo, para algumas o gengibre vai ser mais eficiente do que as outras, mas vale a pena testar. Beber bastante água. Isso é fundamental, não só no primeiro trimestre, mas durante toda a gestação. Só que é importante que esse aumento dessa ingestão de água não seja feito durante as refeições, porque se a gente come e um pouco antes ou logo depois bebe água, a gente está atrasando um pouco essa digestão, que talvez pode favorecer o enjoo. Então, entre as refeições, beber bastante água. E se mesmo fazendo todas essas coisas, a gente sentir enjoo a ponto de ficar incapacitada para fazer as nossas funções, para trabalhar, para se alimentar em algum momento do dia ou para conseguir fazer as atividades da rotina, aí vale a pena a gente conversar com o nosso médico para ter um acompanhamento e talvez um tratamento especializado. Dependendo da situação, a gente vai precisar fazer uso de medicação e ter um acompanhamento mais próximo do médico para ele estar monitorando a nossa situação, porque esses enjoos no primeiro trimestre, em regra, eles passam, eles melhoram, e eles podem vir a gerar uma pequena perda de peso, mas se isso começar a se estender ou essa perda de peso começar a ser expressiva, aí a gente já precisa entender que é uma condição mais grave que precisa de fato de um acompanhamento especializado e mais constante. Por aqui, salada de fruta bem geladinha e açaí era o que salvava nos momentos que eu tinha que fazer uma refeição, mas eu estava muito enjoada para comer qualquer coisa. Isso era o que o meu organismo costumava aceitar sem reclamar. E água gelada durante todo o dia, nos momentos que eu tinha menos enjoo, nos momentos que eu tinha mais enjoo, o corpo também sempre aceitava muito bem água gelada, então era o que me salvava nos dias que ficava um pouco mais difícil. E por aí, como é que foi ou como é que está sendo para você? Tem algum alimento que o seu corpo pede ou que o seu corpo não está rejeitando nesse momento? Conta pra gente, porque a gente pode continuar esse bate-papo por lá. E até o próximo vídeo, porque a curiosidade nunca tem fim. Até lá!